Oi, galera da CIS Academy, bem-vindos aí a um papo aí que a gente vai bater de Data Analytics. A gente vai estar conversando aí um pouquinho sobre a importância de estarmos entendendo esse contexto de que as empresas estão entrando de Big Data, muitas já estavam, né, e outras estão entrando dentro do contexto de Big Data, e que é muito importante a gente estar entendendo bem as demandas dessa área, que são capazes de... Elas geram uma grande volumetria de dados, onde parte desses dados conseguem serem monetizados. E também estarem apoiando na tomada de decisões de negócio, ou seja, ajudando a empresa a estar justamente sabendo como melhor agir em determinada situação, como melhorar o produto que a empresa tem, os produtos, no caso de mais de um, enfim. E é justamente isso que a área de Data Analytics vem a oferecer. É justamente essa análise de dados que vão poder ajudar na tomada de decisões e na inovação do seu negócio, apoiando as empresas aí que estão buscando entrar na sua transformação digital, criarem seu aplicativo, mudarem costumes, enfim, se adaptarem ao novo. Seguindo nessa abordagem, eu gostaria de estar me apresentando aqui. Eu me chamo João Victor Paternostro, eu sou engenheiro de dados da CIS Manager. Eu tenho como principais skills, eu tenho uma grande experiência dentro da área de computação em nuvem, ou seja, eu trabalho diretamente com as clouds que temos no mercado, as principais, sejam elas Microsoft Azure, Google Cloud Platform ou Amazon Web Services. Dentro disso, eu já participei de projetos grandes, como o projeto de transformação digital da rede de shoppings BR Malls, também do migração de dados da TIM, de dados on-premise para a cloud, um projeto diretamente atuando com o Google, e também agora eu estou atualmente em um projeto para a Globo, onde eu estou atuando diretamente com os dados de audiência, e assim está analisando aí os dados de programação, dados das pessoas que consomem esses programas da Globo, e assim por diante. Bom, eu tenho essa experiência forte aí dentro de Data Analytics, utilizando o Cloud, e vamos falar um pouquinho mais aí sobre a ideia de Data Analytics. Bom, em que Data Analytics busca auxiliar? A Data Analytics busca auxiliar tudo aquilo que eu comecei falando sobre ajudar as empresas na tomada de decisão, estarem ali monetizando os dados, mas também Data Analytics, ela ajuda na redução de custos, na recomendação de serviços, também na detecção de fraudes, unificação de pessoa física, automatização de processos, diagnósticos de população, análise de imagem e muitas outras funções. Como é que Data Analytics consegue fazer isso? Bom, hoje nós temos as principais, a gente tem vários profissionais dentro da área, onde cada profissional ele tem um campo de atuação mais forte. Por exemplo, nós temos os engenheiros de dados, nós temos o arquiteto de dados, nós temos o cientista de dados, nós temos o Data Ops, e cada um deles buscam atuar diretamente com uma necessidade dentro das organizações. Quais necessidades, mais ou menos, cada um atuaria? Bom, quando eu falo de engenheiro de dados, logo eu penso em engenheiro de dados, eu penso em estar criando processos, estar buscando reduzir custos. Quando eu falo de cientista de dados, eu busco justamente falar de um cara, de um profissional que vai estar atuando diretamente com modelos para previsão de comportamentos de clientes, de consumidores, e assim por diante, fazer análises melhores desses dados, e assim as organizações entenderem melhor o seu consumidor, o que eles têm dentro e os consumidores do seu produto. Bom, nesse sentido, a gente já começa a falar também do ecossistema data-driven. O que é o ecossistema data-driven? Data-driven é um adjetivo que qualifica processos orientados por dados, embasados na coleta e análise de informações,
no mundo dos negócios, significa colocar os dados no centro da tomada de decisão e do planejamento estratégico, buscando fontes confiáveis ao invés de gerir a empresa por intuição. Bom, como essa citação que eu fiz ela é bem direta, o que o Data Driven vai estar fazendo? Sem essa parte de Data Analytics, muitos modelos de negócios antes eram discutidos por pessoas capacitadas dentro da área, mas muito também era analisado por intuição, não eram baseados em dados, em análises estatísticas e outras coisas. Por exemplo, eles não conseguiriam dizer ao certo, confirmar o quanto aquela tomada de decisão poderia ser certa, quanto ela poderia ser assertiva no sentido de ela estar embasada em alguma ciência, em alguma fonte confiável. Então, os dados justamente vêm para suprir esse gap que antigamente tinha. Nesse sentido, o ecossistema Data Driven, ele vem para criar uma estratégia melhor, mais eficiente, com maior otimização, tanto para estratégias de marketing, de negócio, para entender o comportamento dos consumidores e assim por diante. Então, Data Driven é justamente estar guiando organizações em cima dos dados que elas têm. Nesse sentido, quando a empresa começa a buscar entrar no ecossistema Data Driven, ela começa a buscar a sua transformação digital. O que seria a transformação digital? Nada mais, nada menos é do que um processo que uma empresa implementa um mindset digital em todos os seus setores. Não importa qual produto ou serviço é oferecido. O que interessa é que os processos utilizados na sua produção e comercialização obedeçam à lógica do mundo digital. O que seria essa lógica do mundo digital? Por exemplo, eu atuei diretamente com a transformação digital de uma rede de shoppings. Hoje, basicamente, se a gente quiser comprar algum produto dentro de algum shopping, hoje a gente precisa, na maioria das vezes, na grande maioria, se deslocar até o shopping e ir até a loja e comprar o produto. Isso, se você for parar para pensar, é um comportamento que é uma cultura ok, que vai existir por muitos anos, é uma cultura que é importante, mas que somente isso, juntamente com as inovações que estão tendo no mercado, elas precisam também estar abertas a novas possibilidades para o consumidor. A transformação digital, então, vem para isso. Por exemplo, um shopping conseguir não somente vender o seu produto, vender os produtos das lojas que tem dentro de um shopping, através de uma compra direta, pessoalmente, fisicamente. Mas também, por exemplo, na criação de um aplicativo, o consumidor abrir lá as lojas que tem dentro do shopping, visualizar os produtos que tem e assim estar efetuando a compra. Assim, ou seja, é uma nova possibilidade, é uma transformação digital justamente por conta de eles estarem acompanhando a lógica do mundo digital, que vai muito além do que somente o contato físico. Nesse sentido, essas organizações, essas empresas que buscam a sua transformação digital, elas também começam a criar potenciais exponenciais. E os dados são potenciais exponenciais justamente por conta de hoje nós vivermos um contexto de Big Data, onde muito por conta do advento da internet, junto com as redes sociais e de mais outros produtos como aplicativos, de lojas e etc., nós conseguimos justamente criar uma quantidade imensa de dados, onde esses dados possivelmente conseguem ser feitos para monetizar. A gente consegue monetizar esses dados, ou seja, entender melhor o comportamento do nosso consumidor, nós conseguirmos entender melhor o nosso produto, por exemplo, quando a gente fala de um produto de um canal de televisão, qual é o melhor horário, por exemplo, para passar um programa tal, baseado que a gente sabe que em determinado horário o maior perfil de público
é um perfil onde nós temos maiores pessoas de determinado sexo, de determinada faixa etária, e assim a gente conseguir passar um programa melhor dentro daquela faixa de horário e assim aumentar possivelmente a quantidade de pessoas que vão estar assistindo ali aquele programa. Nesse sentido de organizações especiais, esse termo foi introduzido em 2014, ou seja, ele é bem novo. Inclusive, esse termo ele carrega o nome de um livro que é muito importante aí para dentro da área para quem tiver interesse, que é do Ismail Malone e Yuri Van Guest, que são dois caras aí que analisam o comportamento de gigantes, da empresas gigantes, tanto da área de tecnologia, que movimentam aí bilhões de dólares no mundo, e eles conseguem mostrar justamente como é importante as empresas estarem atentas a esse movimento que o mundo está fazendo de data-driven, dentro do contexto de big data, dentro da necessidade de estar atualizado as tecnologias, dentro da transformação digital, ou seja, isso tudo para se fortalecer diante de suas concorrentes, tomando conta o uso da inovação a favor do seu negócio. Então, é muito importante essas empresas estarem buscando esse crescimento. Nesse sentido, até para quem conhece esse livro, uma das histórias muito interessantes que eles contam dentro do livro, é justamente a história da Nokia. A Nokia, em 2007, comprou a Navitec, que é uma empresa responsável por estar fazendo implantações de diversos chips nas estradas da Europa. Ou seja, esses chips, o que eles faziam? Eles conseguiam monitorar o movimento, o fluxo de carros e pessoas dentro da Europa. A Navitec estava investindo pesadamente nesses chips ao longo das estradas de toda a Europa. A Nokia, visto isso, decidiu comprar a Navitec para ter posse desses dados, justamente para fazer uma melhor análise desses dados, uma melhor análise desse fluxo e ser detentora daquela tecnologia. Ela comprou a empresa Navitec por nada mais, nada menos do que 8,1 bilhões de dólares. E eleva a participação no mercado em sistemas de navegação. Isso foi no ano de 2007. A Nokia era uma empresa que vinha muito forte dentro do ramo de telecomunicação também. Só que em 2007, para o azar da Nokia, Steve Jobs também estava dentro da Apple apresentando um novo produto, que era nada mais, nada menos do que o iPhone. O primeiro iPhone estava sendo também mostrado nessa época como uma tecnologia que iria estar revolucionando o mercado e como revoluciona até hoje. E também nessa mesma época, uma empresa em Israel foi criada justamente para estar analisando o tráfego de dados através dos dispositivos smartphones, como o iPhone, através do GPS. Ou seja, essa empresa era a Waze. Nisso daí, eu acho que vocês já conseguiram encaixar aí um pouquinho o quebra-cabeça. A gente já começou a ver uma tomada de decisão muito ruim que a Nokia fez em comprar uma empresa onde ela tinha uma grande força por estar espalhando chips ao longo de estradas na Europa, mas não era a mesma coisa que as pessoas não acompanhou o movimento de uma nova, como é que eu posso dizer, de uma nova cultura que estava se iniciando, que é a cultura de cada pessoa ter um smartphone, onde cada smartphone teria um GPS, e assim isso seria algo muito maior do que simplesmente estarmos espalhando chips ao longo de estradas. Cada pessoa vai ter um smartphone, cada pessoa vai ter um GPS ligado a esse smartphone, onde vai estar alimentando os dados dentro do sistema Waze, ou seja, dados real-time, com alto tráfego, com maior precisão, um negócio que uma organização, ou seja, que uma organização exponencial como a Nokia poderia ter previsto. Isso foi muito ruim. Isso fez a Nokia perder grandes forças de mercado e cair muito em valores da sua empresa.
Nesse sentido, nós estamos começando a falar que o mundo de dados está iniciando a quarta revolução industrial, que o petróleo dessa revolução industrial nada mais, nada menos do que os dados. Mas a principal diferença entre o petróleo e os dados é que o petróleo ele é finito, diferentemente dos dados. O nosso contexto hoje, que nós estamos de Big Data, a gente vê a quantidade que os dados hoje, eles vão se duplicando, criando, gerando cada vez mais e mais dados. Ou seja, inclusive, há uma pesquisa que mostra que a partir da invenção da internet, em 1960, o mundo conseguiu, em 40 anos, ou seja, até 2000, duplicar a quantidade de dados existentes dentro do planeta. Desde que o planeta existe, né? A quantidade de livros, quantidade de revistas, quantidade de fotos, enfim. E que essa velocidade ela cai a cada 4 anos. Ou seja, os dados se duplicam no mundo a cada 4 anos. E que a tendência é diminuir esses períodos. Ou seja, é o contexto de Big Data e que os dados vão estar muito mostrando aí tanto as pessoas aí novas culturas, novas formas aí de interação e também novas formas das empresas estarem agindo. Nesse sentido, eu gostaria de estar mostrando aqui justamente como é hoje esses dados, a pirâmide de dados, onde nós temos a base principal, que são os dados. Em seguida, nessa pirâmide, nós temos a informação. Acima da informação, nós temos o conhecimento. E acima do conhecimento, nós temos a sabedoria. O que seria isso? Os dados, nada mais, nada menos, são do que fatos objetivos, insignificantes quando isolados. Já a informação já são esses dados processados, ou seja, dados confiáveis, relevantes e enriquecidos. O conhecimento acima da informação são informações contextualizadas e baseadas em fatos. Já a sabedoria, ela é o conhecimento necessário para a tomada de decisões. Ou seja, essa pirâmide nada mais mostra do que um funil, um funil de storytelling que as organizações utilizam dentro da área de dados, onde a gente tem justamente as nossas fontes de dados e nós temos justamente esses dados sendo processados, gerando informação, e essa informação justamente apoiando tomadas de decisão, ou seja, apoiando aí com sabedoria a melhores tomadas de decisões das empresas. Nesse sentido, não é tão fácil assim as empresas estarem justamente entrando na área de Data Analytics. Por que não é tão fácil? Porque esses dados, a mais de 90% deles não são dados estruturados. Mais de 90% deles são dados não estruturados. Qual é a principal diferença entre dados estruturados e não estruturados? Dados estruturados, nós logo lembramos de dados em tabelas, dados bonitinhos, onde a gente consegue colocar os nossos olhos e compreender o que está ali diante dos nossos olhos. Isso são dados estruturados, onde a gente vê o nome da coluna, onde a gente vê as informações de cada linha, ou seja, são dados organizados, onde a gente consegue ver uma lógica de informação e processar isso em forma de informação. Já dados não estruturados são dados totalmente desconexos, por exemplo, vídeos no YouTube, são dados de áudios de WhatsApp, dados de textos de redes sociais, fotos de redes sociais, ou seja, são dados que estão perdidos ali e que precisam estar sendo tratados, que precisam estar sofrendo alguma limpeza, até mesmo um enriquecimento deles para eles poderem ser utilizados. Então, e começa aí o desafio das empresas de estarem entrando dentro de Data Analytics. É justamente de ter profissionais dentro da área de dados capazes de estar acessando esses desafios, sejam eles dados estruturados ou não estruturados, e assim, fazendo o tratamento adequado, fazendo os enriquecimentos que interessam dentro do negócio, e assim apoiar a tomada de decisão. Nesse sentido, nós temos aí uma mudança aí do que a gente tinha antes em BI tradicional e Data Analytics.
sendo que BI tradicional, a gente sempre trabalhou com dados, mas a maioria desses dados sempre foram dados estruturados, diferentes da área de Data Analytics, que esses dados não estão estruturados. Então, começa aí a diferença de uma área antiga que a gente tinha dentro dos negócios, que era o BI tradicional, onde esse modelo é um modelo que, se a gente for parar para pensar, ele tem um alto custo, ele é baseado em modelos de banco de dados onde a gente, que é o famoso on-premise, onde a gente contratava e comprava também hardwares pesados, onde a gente tinha que colocar esses hardwares pesados dentro das empresas, onde eles ocupavam um determinado espaço dentro das empresas. Eles também precisavam de uma manutenção, precisavam estar dentro de ambientes refrigerados, ou seja, era uma engenharia que gera complicações, que gera um grande custo, e justamente que Data Analytics, ela vem simplificar. Ela vem simplificar no sentido de que hoje nós não precisamos estar tocando projetos da área de dados, precisando desses investimentos. Claro que a gente ainda precisará de investimentos, mas dessa vez nós contaremos com outras empresas como Google, Microsoft e Amazon, que estarão fornecendo esses dados na famosa nuvem. O que é a nuvem? A nuvem nada mais é do que, do que um conjunto de ferramentas onde você não estará precisando trazer essas ferramentas e máquinas para dentro do seu negócio. Você conseguirá estar utilizando esses recursos pontualmente dentro dos seus processos internos da sua empresa, estar armazenando esses dados dentro da nuvem, e assim tudo isso ocorrendo com manutenção, tudo isso ocorrendo com controle de custos, controle de gastos dentro dessas clouds, ou seja, eu não precisarei ter, para um processo que dura somente 8 horas do meu dia, eu não precisarei comprar um produto que vai durar 24 horas durante 7 dias da semana dentro da minha empresa. Muito pelo contrário, eu consigo alocar esse recurso dentro da nuvem somente para executar ele durante as 8 horas do meu processo. Então, começa aí a diferença de custos dentro do BI tradicional para Data Analytics utilizando as clouds, o que é bem interessante. Nesse sentido, começa a complicar um pouquinho. Sim, começa a complicar um pouquinho. Nesse sentido, começa a entrar os profissionais especializados dentro da área de Data Analytics. Os profissionais especializados de Data Analytics que eu gostaria de estar falando um pouquinho são os cientistas de dados, os engenheiros de dados e o Data Ops. Eu vou começar falando um pouquinho aqui dos cientistas de dados. Os cientistas de dados, eles possuem eu vou falar um pouquinho da habilidade que eles precisam ter para o negócio. Eles precisam ter uma habilidade em matemática e estatística, muitos precisam saber de lógica de programação, com certeza, por exemplo, saber Python, R ou SQL, que é a linguagem ali para executar queries em bancos de dados. Eles precisam saber de modelos de análise de dados, como clusterização, machine learning e etc. Bom entendimento da área de negócio, atualização de tecnologias como as clouds e também saber um pouquinho de arquitetura de dados. Nesse sentido, por que é importante a ciência de dados? Bom, se a empresa quiser saber quem é melhor o seu cliente, como vender mais, como o cliente se comporta durante aquele período no ano, como melhorar o meu negócio, um profissional que vai poder estar ajudando ele nessas análises para responder de melhor forma essas perguntas é o cientista de dados, porque ele vai poder estar utilizando habilidades de programação e assim aplicar modelos estatísticos conhecidos na área e assim estar respondendo essas perguntas. Nesse sentido, até dou como exemplo a clusterização, que nada mais é do que a categorização das informações sobre o consumidor, a fim de gerar segmentações relevantes para as campanhas. Por exemplo, hoje eu tenho o aplicativo Americanas. Americanas quer fazer um marketing, uma campanha de marketing
para atrair as pessoas que têm o aplicativo instalado nos seus smartphones. Você concorda comigo que hoje há diversos segmentos de consumidores com smartphones? Por exemplo, há pessoas na faixa etária de 50 anos para cima que consomem determinado produto, há faixa etária de jovens dentro de uma faixa etária que consome um outro produto, e também a divisão também por gênero, por exemplo, as mulheres consomem determinado produto, homens outros, e assim por diante. Como fazer uma campanha de marketing com maior potencial para assim alcançar melhores resultados, uma maior chance de vender um produto. Então, justamente aplicando esses modelos que o cientista de dados vai estar fazendo análises, como a segmentação e também como o Machine Learning, que Machine Learning ele vai estar treinando ali padrões sem a necessidade de intervenção humana, o que é muito legal. Nesse sentido, eu também vou estar falando aqui um pouquinho sobre o engenheiro de dados. Mas antes, só voltando um pouquinho sobre o cientista de dados. Um, 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 um exemplo legal também no dia a dia de ciência de dados é justamente algoritmos que conseguem prever comportamentos anormais também dos seus consumidores. Por exemplo, detecção de fraudes. Hoje, os bancos eles conseguem, justamente por programas de ciência de dados, analisar comportamentos com anomalias dos seus clientes. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Começo a fazer compras seguidas. Eu não sou um consumidor ácido em compras online. Eu começo a fazer compras em um IP que está localizado em Roraima, no Brasil, ou nos Estados Unidos, compras que normalmente eu nunca fiz, ou não costumo fazer, ou seja, uma atrás da outra, estourando valor. Então, esses algoritmos começam a perceber ali que tem alguma coisa errada. E nisso eles conseguem fazer o bloqueio do cartão de crédito antes de finalizar a compra. E assim conseguem estar entrando em contato diretamente com o cliente para saber se de fato ele que está fazendo as compras. Caso contrário, assim estar bloqueando, cancelando as compras e assim por diante. Isso daí nada mais, nada menos é do que um programa de ciência de dados que cada vez mais é utilizado para essa detecção de fraude e assim fazer o reembolso para os clientes dos bancos. Outro profissional muito importante dentro de Data Analytics é o engenheiro de dados. Bom, o que é que o engenheiro de dados vai fazer? O engenheiro de dados ele vai estar diante de desafios hoje, para trazer esses dados, que é onde, como eu falei, a maioria não são estruturados, para debaixo do teto das organizações, por exemplo, trazer os dados dos consumidores que estão fazendo tweets, trazer essas informações, trazer dados de lives no Instagram, trazer dados de hashtags utilizadas nessas redes sociais, e também outras infinidades de dados também, como o acesso ao Wi-Fi dentro de um shopping, ou o momento de entrada e permanência, o tempo de permanência dentro de um estacionamento em algum shopping ou cinema, e assim por diante, conseguir trazer esses dados para debaixo do teto das empresas, e assim estar fazendo tratamentos e também enriquecendo esses dados a fim de entender melhor o comportamento do seu consumidor, e assim fazer melhores campanhas de marketing, de negócio, e assim melhorar as tomadas de decisões. Nesse sentido, o engenheiro de dados ele vai estar diante de desafios justamente como estar criando esse fluxo de dados para estar trazendo esses dados que estão fora hoje da empresa para debaixo do teto da empresa. E também a gente hoje vive um momento de Big Data, como eu falei, onde nós temos o IoT, né, que é a Internet of Things, ou também conhecido no brasileiro como Internet das Coisas. Por exemplo, hoje a gente já tem, por exemplo, a casa inteligente, né, que ali a gente consegue tá tanto monitorando a casa, também
a gente consegue estar monitorando a casa através das câmeras, também consegue estar analisando produtos que tem dentro da geladeira, por exemplo, geladeira inteligente, essas coisas. E o mais bacana é que esses, esses produtos inteligentes, né, essas coisas inteligentes, eles conseguem ter uma interatividade graças à internet que vão estar ajudando o dia a dia das pessoas. Por exemplo, as câmeras de uma casa inteligente conseguem ver alguém pulando o muro e tal, essas coisas, já faz o sistema de alarme, já chama a polícia, já aciona todo um sistema de segurança para poder impedir um assalto, impedir uma possível tragédia e assim por diante. E assim como a geladeira inteligente consegue ver o que está começando a terminar, um produto que está começando a terminar dentro da geladeira e enviar por mensagem para o e-mail do dono da casa o que precisa estar comprando, por exemplo, ovos, água e assim por diante. Então a gente está entrando aí onde a gente tem componentes eletrônicos, computadores na palma da mão, então a internet das coisas aí ajudando aí ao avanço aí da sociedade, né? Mudando aí os comportamentos e formas aí de agir no dia a dia. Então, nesse sentido, o engenheiro de dados vai estar muito dentro desses desafios e vai estar trazendo esses dados para dentro da empresa, criando data lakes, data warehouses, onde nada mais, nada menos são do que um lago de dados com poder de armazenar de dados muito grandes, com uma alta variabilidade, seja textos, imagens, fotos, banco de dados SQL, e assim por diante, em diversos formatos, como Parquet, Avro, TXT, ou seja, formatos de dados comprimidos ou não comprimidos. E, nesse sentido, uma das tecnologias que vai ser grande aliada do engenheiro de dados para essas soluções, nada mais, nada menos é do que a cloud. Hoje, a cloud, ela é a famosa nuvem no dia a dia das empresas. O que é a nuvem? Tem até um meme que é muito engraçado, que é um garotinho perguntando para o pai o que é a nuvem. E o pai responde para o filho: são servidores Linux, meu filho. Então, nada mais nada menos do que servidores Linux espalhados em diversos pontos no mundo, locais no mundo, seja pelo Google, seja pela Microsoft, seja pela Amazon Web Services, onde a gente consegue estar alocando recursos para os nossos negócios e estar ali armazenando nossos dados, criando os nossos processos, e esses processos a gente não vai ter mais dentro de ferramentas que vão estar dentro das nossas empresas. E por a gente não ver elas no dia a dia, a gente diz que elas estão nas nuvens, mas não é bem assim. Elas só estão conectadas pela internet em hardwares que estão bem longe de nós. Nesse sentido, é importante aí pessoas estarem sabendo Linux, estarem sabendo as ferramentas que tem cada cloud e estar se aprofundando no assunto. Como eu falei bem, a cloud aí vem muito para estar diminuindo custos dentro das organizações, estar interagindo com diversas fontes de dados, e aí se aplicar na prática conceitos de Big Data dentro delas. E o que é muito interessante. E também está apoiando cases dentro das empresas, projetos de transformação digital, migração de dados on-premise para dentro da cloud e assim por diante. Cases de transformação digital bem interessantes que eu gostaria de citar são justamente o da Americanas e da BR Malls. Por que eu gostaria de citar esses dois cases? Como eu falei um pouquinho antes, é justamente o comportamento de consumidores. Antigamente, se a gente quisesse comprar algum produto de algum shopping ou de alguma loja Americanas, a gente tinha que estar saindo das nossas casas e indo até um ponto físico, uma loja Americanas ou um shopping para poder estar comprando, adquirindo algum produto deles. Agora, não mais. Essas empresas entraram justamente nos seus projetos de transformação digital, criaram seus aplicativos, e assim a gente começa a poder comprar produtos, visitar, ver quais produtos nos interessam, ver preços, até finalizar uma compra em potencial através dos aplicativos, ou seja, já foi um projeto de transformação digital aí que muda muito o comportamento dos consumidores.
Nesse sentido, é bem interessante aí imaginar a infinidade de um potencial infinito aí de negócio, né? Por exemplo, a pessoa está 1 hora da manhã poder fazer uma compra, né? Também não estar nem pensando em querer comprar um produto e de repente ganha um cupom de 20% de desconto em eletrodomésticos e a pessoa começar a procurar um eletrodoméstico para aproveitar aquele cupom. Ou seja, guiando ali uma decisão de compra de um consumidor. É bem interessante esse ponto. E também não somente de marketplaces, aplicativos de marketplace, mas também qualquer aplicativo hoje que nós que nós temos a interação junto do nosso consumidor com o produto diretamente. Por exemplo, o caso da Globo. A Globo hoje é uma empresa que ganha milhões e milhões com marketing, né, fazendo as propagandas de marcas, né, em comerciais de TV e assim e outros também produtos, por exemplo, no Globoplay, fazendo uma propaganda de alguma marca. E como é hoje que a Globo consegue fazer essas coisas? Como potencializar hoje a quantidade de pessoas que vai assistir determinado programa, como para assim estar sabendo para qual marca o melhor horário de estar passando aquele anúncio que ela quer fazer, que ela quer transmitir dentro dos comerciais da Globo. É justamente fazendo análises de dados dos consumidores dos produtos Globo, ou seja, dados de audiência, dados ali dos sites da Globo, dados de assinantes do Globoplay e assim por diante. Nesse sentido também, nós temos outra profissão também que é muito importante, que é o DataOps ou DevOps, que eles vão estar automatizando processos, eles vão estar também não somente cuidando da automatização desses processos, como eles também vão estar cuidando da segurança desses dados, ou desses processos contra eventuais falhas, ou seja, se preocupando diretamente com a qualidade, com a governança e o monitoramento desses processos. Ou seja, também é muito importante aí não somente estarmos dentro da área de Data Analytics, sem termos processos robustos aí. Nós precisamos sim estarmos preocupados também com a qualidade dos nossos processos, onde cada profissional vai estar atuando diretamente com uma necessidade dentro da área de Data Analytics. Nós temos aqui dentro também necessidades de estar sabendo ferramentas e assim por diante, que é onde o engenheiro de dados vai ter uma maior interação com determinada ferramenta, o cientista de dados vai ter maior interação com uma outra ferramenta e o DataOps com outras ferramentas, ou seja, são profissionais que são realmente diferentes, onde eles vão atuar com determinadas necessidades e nesse sentido é importante a empresa estar começando a investir dentro de squads de Data Analytics, com cada pessoas com suas especialidades, executando tarefas de determinados tipos e assim por diante, criando melhores produtos, melhores formas de trabalho e assim estar apoiando justamente o seu futuro, o futuro da empresa, que é justamente o que é estar tomando melhores tomadas de decisões, estar inovando cada vez mais o seu negócio e tudo isso baseado hoje com os dados que nós temos dos nossos consumidores, com os dados dos clientes e assim por diante. Ou seja, estar de fato entrando na quarta revolução industrial, onde os dados são a sua principal fonte, são o principal insumo, onde é eles que vão estar guiando ali organizações exponenciais, sabendo qual é o melhor, quais vão ser as melhores compras, como vão ser as melhores vendas, os melhores momentos de estar oferecendo algo para um cliente, para qual cliente e assim por diante. Então, basicamente, isso é Data Analytics. Então, eu gostaria de estar agradecendo vocês aqui da CIS Academy, justamente pela atenção de vocês e me colocar à total disposição para a gente estar batendo esses papos futuramente. Beleza, pessoal? Quero agradecer aí a atenção de vocês e até a próxima.